Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim de acompanhamento do mercado, olhando para o que está acontecendo com as commodities, os grãos lá na Bolsa de Chicago. De olho na soja, a gente teve mais uma sessão aí de queda nos preços, mas foi uma queda discreta de 3 pontos aí nos principais vencimentos, mas a gente quer saber, obviamente, o que tem trazido, o que tem forçado aí essa pressão nas cotações e mais do que isso, quais são as tendências para os preços a partir de agora que a safra americana está chegando e aparentemente consolidada. Quem conversa com a gente hoje, quem traz mais detalhes, quem tem os números e está acompanhando de perto toda essa movimentação de precificação da soja lá em Chicago é o Tarso Veloso. O Tarso é diretor de operações da AgResource, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, muito obrigado pela participação, obrigado por dividir um pouquinho com a gente as suas expectativas aí em relação ao preço. Então vamos lá, vamos primeiro entender esse mercado hoje. É um mercado negativo e é uma tendência esse mercado, porque mesmo com compra chinesa avançando e acontecendo aí, a gente vê nos últimos dias isso sendo registrado dia a dia, né? O mercado parece que está sem força para subir, Tarso. O que está acontecendo? Bom, primeiramente, Alexander, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Olá a todos também que nos assistem. É muito legal a gente bater esse papo, conversar de mercado, porque tá muito dinâmico, né? Tem muita volatilidade esse ano aqui durante a safra americana. E respondendo a sua pergunta, no atual momento, o mercado ele tem sido tradeado em um intervalo muito grande desde de maio, né? Quando a gente atingiu aquelas máximas, o mercado ele passou a olhar muito para clima. E o clima aqui esse ano foi muito diferente. A gente teve um clima excelente na região leste, na parte leste do cinturão, basicamente Indiana, Illinois e Ohio. E a parte oeste do cinturão foi muito seca, em Minnesota, nas Dakotas, Nebraska e um pouco em Iowa. Então a gente criou esse tipo de trade que era contando gota de chuva. Agora que a gente está chegando neste momento de início de colheita nos Estados Unidos, sazonalmente os menores preços são formados nesta época, no final de agosto, começo de setembro. Aí, seguindo em frente, a gente vai continuar olhando o tamanho real da safra, não mais chuva, clima, porque o período reprodutivo de enchimento de grãos já foi. Agora, o que está consolidado é o que a gente quer descobrir, o tamanho da safra e a demanda chinesa vão ser os principais drivers de preços nos próximos meses. O mercado climático perde força, então, a partir de agora, Tarso? Sim, o mercado climático perde força porque aqui nos Estados Unidos a safra de milho ela é formada em julho e a de soja é formada em agosto. Então, entrando em setembro e outubro, a tendência é que o clima continue calor, seco, mas que a colheita comece no sul dos Estados Unidos. Ela pode ser atrasada por causa das tempestades que estão se formando agora, mas ela vai começar no sul e se move para cá no mês de outubro. A gente lembra que no ano passado o produtor, com medo dos preços caírem, vendeu demais. Chegou em outubro com derecho em A e os preços explodiram. Então, esse ano, o pessoal também se lembra do ano passado e a tendência é que o produtor ele segure um pouco mais as vendas, mesmo começando a colher, os silos estão vazios, para tentar ver se espera preços maiores seguindo em frente. Por conta dos estoques apertados, e no Brasil também a gente sabe como está, os Estados Unidos serão os únicos fornecedores de soja e milho para o mercado global, são os mais competitivos já até o mês de março, quando o Brasil vai colher a safra de soja e a gente vai começar o nosso programa de exportação para a China. Agora, essa estratégia de segurar, de esperar, é uma estratégia acertada, na sua opinião? O produtor aqui está muito capitalizado também, porque ele está vendendo os grãos que ele tinha armazenado até agora, e o mercado físico americano ele está acima do futuro. Então, no mercado físico, a gente está negociando por $1 e alguns centavos, até $2 por bushel acima dos futuros. Então, o produtor ele está vendendo bem, está se livrando do que ele tem armazenado para colocar essa safra para dentro. Muitas consultorias e analistas dos Estados Unidos já venderam boa parte da safra de alguns produtores. Tem algumas empresas aqui que já venderam mais de 80% da safra. Nós estamos vendidos, a AgResource aqui fora está vendida em 20% da safra, que foi um valor que a gente vendeu ano passado, ou talvez mais de um ano atrás.
e a gente parou de vender. Então, desde o ano passado, a gente vem acompanhando o mercado, que ele inverteu a tendência de um mercado baixista, a demanda foi forte, a gente teve muitas perdas de produção nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos de novo. Então não é um problema que começou agora esse ano. Desde o ano passado a gente vem acompanhando essas perdas. Nós tivemos na soja, tivemos no milho, os Estados Unidos teve, a Argentina teve. Então, para a gente reverter esse cenário de preços sustentados nos atuais patamares, a gente vai precisar que safras sejam cheias consecutivamente. Então, o Brasil tem que produzir esse ano 145 milhões de... Ano que vem, perdão, plantio agora em setembro, tem que produzir 145 milhões de toneladas de soja. A gente tem que ver os Estados Unidos de novo produzindo 120, 125. Aí migra para o Brasil em 2023, a gente pode ver o estoque global acima, bem acima da demanda e, consequentemente, preços de volta na casa dos 10 a 11 dólares por bushel. Mas hoje, com os estoques apertados como estão, a gente vai entrar novamente agora nos próximos meses até o final do ano em um mercado puxado pela demanda. Se a China e outros países forem com muito apetite nos Estados Unidos e a indústria local interna sentir que vai ficar sem, ela vai fazer o que a indústria brasileira está fazendo hoje. Está pagando preço paridade de exportação para manter os grãos dentro do país. Hoje, essa disputa não acontece ainda, porque a colheita não começou e a gente não sabe o tamanho da safra. Bom, então vamos pela primeira questão aí. Qual a sua expectativa em relação ao tamanho da safra? A gente tem dois números na mão hoje, que é o do USDA, 118 milhões de toneladas, né, de 118 e um pouquinho, e o do ProFarmer, que divulgou um número acima de 120 milhões de toneladas. Qual que é o mais razoável aí? Ou qual que a Ag Resource está trabalhando? A gente está trabalhando com um número parecido com o do USDA, um pouco mais abaixo dele. A gente teve, em questão de umidade de solo e questão de chuvas, um regime bem diverso, tanto que eu expliquei em metade do país, e até mesmo dentro de micro-regiões, a gente teve o estado de Iowa, que é o maior produtor de milho dos Estados Unidos, com alguns condados que a gente chama, né, que são como se fosse a gente vai chamar dentro de municípios, tá? Alguns municípios com produtividades, com chuvas recordes, e a gente teve também dentro de Iowa municípios com secas praticamente recordes. Então essa dicotomia, essa diferença entre as chuvas e o que acontece, ela é uma coisa que a gente está evitando com que nós coloquemos a produtividade recorde. Vai pesar na produtividade, então. Vai pesar. A produção ainda é grande, não é uma safra derrotada e minúscula, minguada, mas ela não é uma safra cheia acima de 120 milhões de toneladas. Então, se ela for mais próxima de 110, a gente aperta mais ainda o estoque final. Se ela for 122, a gente joga mais tempo ainda e mais produto no mercado. Então, esse ajuste fino da safra, somado com a demanda, é o que vai ser o termômetro dos preços para os próximos 3, 4 meses. Mas vamos Aí, desculpa. Quando a gente entrar em dezembro, a gente vai ter um peso da safra brasileira. Com o problema climático, pode ser que se a gente tiver com a safra brasileira sob risco de ser 125, 130, ao invés de 145 milhões de toneladas, a gente pode ver o mercado aqui fora ser sensível e reagir a isso e dar uma nova alta para os futuros também. Tá, e quando você acha que a gente conhece o real tamanho da safra americana, ou pelo menos tem uma certeza maior do que vai ser a safra? Só outubro. Só outubro. Agora a gente, como eu disse, tem uma tempestade chamada Ina que está se formando, passando por Cuba, e que ela vai entrar no estado de New Orleans, no sul dos Estados Unidos. É ali no Delta que a colheita de milho começaria semana que vem, e vai atrasar um pouco. As chuvas em alguns lugares, por causa dessa tempestade, vão passar dos 300 mililitros em 2 dias, em algumas regiões. Então é muita chuva que vem do oceano, vai atrasar esse trabalho de campo, e a gente espera que depois, com o passar do tempo, entrando em outubro, a gente começa a subir com a colheita, vai para o Tennessee, sobe para o Kansas, aí a gente chega no coração do cinturão agrícola, mas tem que esperar mais tempo, mais água para passar embaixo dessa ponte. Mas quando você acha que uma definição do tamanho da safra vai mexer com preço, ou pelo menos uma perspectiva mais consolidada aí de...
qualquer resultado de colheitadeira, assim como no Brasil, começando no final de setembro, começo de outubro, a gente começa a receber, as empresas, todo mundo recebe relato de cliente, começa a ver número, fotos circulando, ali o mercado vai estar sensível àquilo, principalmente se a maior parte das notícias for ruim. Se a gente tiver, por exemplo, notícias boas, a gente ainda pode esperar para ver, mas o USDA só vai realmente finalizar a safra no relatório de dezembro ou janeiro, que eles vão dar realmente o número final deles. Então agora vai ser muito feeling de mercado, de campo, para tentar precificar o tamanho dessa safra. Se a safra ficar entre 115 e 120, não mexe muito no comportamento dos preços. É o que está esperado e é o que está precificado no patamar que nós estamos. Tá. A AgriSource é uma das firmas mais altistas no mercado desde o ano passado, tanto é que a gente não recomendou vendas ainda por causa dessa demanda. Então a gente está acompanhando a demanda também e os estoques apertados. 115 milhões de toneladas, tanto faz, e a gente, onde está hoje, já é um patamar recorde para os futuros antes de uma colheita. Então, mesmo com toda a porrada que os futuros tomaram desde maio, com chuvas, a safra vai ser boa, a safra é grande, nós ainda estamos em $13 e 5,50. É um patamar recorde para essa época. Então, daqui, a gente pode cair um pouco mais, para 12,80, 12,50 na soja, talvez 5 no milho, mas qualquer problema em que o usuário final sinta, que nem a gente está vendo no Brasil, que ele vai ficar sem, ou que o mercado internacional sinta que eles têm que comprar mais, porque esse ano eu não acredito que a gente vai atrasar o plantio no Brasil, mas se atrasasse, já seria um motivo de alta na Bolsa. Com estoques justos, qualquer susto ou receio de abastecimento é o suficiente para começar uma nova onda de compras no mercado. Muito bem, então tá. Então a gente já tem essa avaliação da produção e da oferta. Você trouxe muito bem aí números firmes, consolidados só a partir de outubro, mas com as primeiras máquinas no campo a gente já começa a ter uma ideia do que pode ser a safra americana, e entre 115 e 120 milhões, tanto faz, o preço permanece o mesmo. O diferencial viria então de uma demanda. O que esperar da demanda? A gente viu a China muito parada e agora, nas últimas semanas, participando mais. É uma tendência isso, ou a China também tem lá os seus planejamentos aí, Tarso? Não, é uma tendência, sim. A gente viu a China esse ano comprando commodities muito atrasada, porque o Brasil atrasou a colheita e, consequentemente, o envio dessa soja para a China, né? Então, a China ficou com os novos padrões de Covid nos portos da China, eles testam os tripulantes, eles testam os produtos, tendo qualquer confirmação de vírus, navio é devolvido. Então tem um procedimento novo, teve muita soja que chegou, isso acabou apertando muito as margens de esmagamento na China, elas ficaram negativas, então o comprador que esmaga para revender o óleo, o farelo para o criador de suíno, não tinha muito interesse em comprar também, e tinha muita soja chegando. Agora que está reduzindo a quantidade de soja do Brasil para a China começa a comprar mais dos Estados Unidos, obviamente eles têm comprado do Brasil, mas o preço dos Estados Unidos hoje ele já está praticamente parelho e mais competitivo que o do Brasil, tanto na soja quanto no milho. Então, a partir de agora, é mais caro comprar no Brasil, na Argentina, em outros lugares, na Ucrânia. É mais barato nos Estados Unidos. Então, a gente não acha que a demanda global está se reduzindo, só que também ela não cresce mais, obviamente, como ela cresceu de 2014 até 2018, 2019. Né? A China vai continuar importando 100 milhões, 105, avançando o crescimento populacional 110 daqui a 2 anos. Só que a tendência de crescimento da produção, salvo problemas climáticos, ela é maior. Então, se a gente continuar no atual ritmo, daqui a 3 anos, a produção sem problemas climáticos, a produção vai ser maior que o consumo também. Aí a gente pode entrar num outro ciclo, que é de superprodução, estoques, ao contrário de hoje, estoques apertados, a gente pode ter estoques mais largos também. Bom, e daí, diante dessa constatação, a gente tem aí uma dica muito importante. Eu estava conversando com o Tarso antes da gente entrar no ar, e ele me falava da possibilidade de você, produtor, já começar a pensar, a negociar lá para frente. A gente não está falando de 2022, né, Tarso? Não, 2022 eu acho assim, a gente, que nem eu falei, a gente vendeu 20% a um preço bem mais baixo no passado e ficou pensando, bom, já que já tem 20 vendido, a gente vendeu a $9 o bushel, é bem mais baixo que os 13. E a gente funcionou durante muito tempo que a gente estava baixista, porque o mercado, principalmente aqui nos Estados Unidos, ele sofreu muito com guerra comercial, com o Brasil invadindo, então a gente estava sempre baixista. Agora a gente virou a chave.
Agora a gente não vendeu mais, mesmo quando em maio estava a $15, nós não vendemos porque a gente vê que essa tendência de aperto de estoques globais pode causar um pico de preços no curto prazo. Para 2023, a gente pode ver uma outra história, que é o Brasil produzir 145 milhões de toneladas, Estados Unidos produz 120 agora, o Brasil produz 145, volta para os Estados Unidos produzirem 120, 125, e a gente planta uma área recorde no ano que vem, você está olhando para a safra 2023 super pressionada por estoques mais altos. Então, obviamente, quando a gente analisa mercado, a gente tem que olhar o que o mercado está olhando, o que mexe com os preços e a tendência futura maior. Matematicamente, estatisticamente, a gente sabe que o mercado está incentivando você, produtor, a plantar mais. A R$170 uma saca de soja no mercado e a R$80 no milho, você quer plantar mais, e é isso que o mercado está te dizendo. O problema é que se a gente continuar produzindo nesse ritmo e não tiver problemas climáticos, safra boa após safra boa, a gente pode chegar em 2023 com soja abaixo de $20 a saca. A gente pode lembrar que em 2021, 16 era um preço bom, né, ano passado, e até na 2022, por exemplo, quando eles começaram a oferecer a 18 e chegou a 22, todo mundo estava vendendo com as duas mãos, porque já é um valor bom. Isso não quer dizer que ele não pode subir mais, mas quer dizer que com o andar do tempo e o excesso de produção, a gente pode ver um preço menor. Então faz sentido você, produtor, pensar em travar pelo menos parte do seu custo ou fazer vendas para 2023 por conta desse excesso de produção que pode chegar ao final. Pô, Tarso, mas eu vou fazer hoje? Não, a gente vai esperar a próxima alta em Chicago, a próximo pico acima dos $14, para a gente poder fazer uma venda acima de $25 em 2023, é uma bela venda para um começo de safra, daqui a 2 anos. A outra coisa que o produtor deve ficar ciente é ano que vem é um ano de eleição, portanto o câmbio ninguém sabe. A gente pode ter uma ideia, pode ter uma expectativa, mas tem que ter gestão de risco, porque não tem como saber. Pode ser que aconteça um problema com o presidente, um concorrente está liderando, vem alguma condenação de alguém em cima da hora, isso é muito volátil para o câmbio. Para 2023, a tendência é que haja menos volatilidade, uma concentração de um novo governo aprovando planos no Congresso, uma Selic mais alta para segurar a inflação e R$1 abaixo de 5, abaixo de 4,50 em 2023. Então, também o produtor precisa ficar ciente que as vendas em dólares podem ser boas em 23, mas em reais não. E aí vai depender, então, de uma gestão de risco para que haja um hedge cambial, para que daqui a 2 anos o produtor não seja pego de pernas curtas, de calças curtas, né, perdão, com essa diferença entre o câmbio real contra o preço de Chicago também. Ô Tarso, mas ficou muito claro que assim, o mercado está se preparando, está incentivando a produção nesse momento. E que lá em 2023 a gente tem um cenário que, se obviamente tudo for favorável em relação ao clima, a gente tem um cenário de excesso de oferta. Com certeza. Daí a dica para ele negociar 2023. Mas e o risco do custo de produção? O custo de produção, eu acho que ainda é mais óbvio como o negócio é bom, tá? Vou te explicar por quê. Vamos dizer que a soja hoje está a $22 a saca, para colocar um valor ali. Eu sei que em Mato Grosso estava 23, mas vamos colocar um 22 em geral. Essa soja ela pode chegar a 30 no final do ano que vem, em agosto do ano que vem, em setembro, ela pode chegar a 30 para o produtor fazer o hedge dele. Ele vai estar praticamente plantando a safra já. Vai esperar o preço subir muito em cima da hora. Quando a gente chegar na época do plantio, se a área continuar crescendo como está, 3, 4% ao ano, a gente vai estar plantando no Brasil 100 milhões de hectares. Aí o que acontece? O custo dos insumos, a tendência é que eles continuem subindo como eles estão. A gente está vendo que quem fechou o custo de 2022 no começo do ano passado pagou muito mais barato do que quem está fechando hoje. E o comportamento do preço dos fertilizantes não é nada amigável hoje para o produtor. Então, recebendo uma oferta a 22, 23, que já seria um valor sensacional para uma venda futura, podendo carregar isso, comprando os insumos hoje mais baratos para daqui a 2 anos, eu vou fazer essa conta com você. Então, digamos que de 22 vai para 30, a gente teria uma alta de 30% a 40% do preço do insumo.
Dá para a gente inferir, estudar qual que seria a alta e qual foi a alta de 2001 para 2022, ela foi quase 100%. Se a gente pegar um fosfatado ou algum, de repente, algum agrotóxico, a gente vai ver que os custos maiores foram na região de 100%, 120%. Então, sim, a soja 2023 tem uma história de valorização com quebras de safra que podem acontecer tanto no Brasil agora até fevereiro, quanto nos Estados Unidos em 2022. Se não tivermos, a tendência é de safras imensas, preços abaixo dos $20. Muito bem. Então você se protege aproveitando os preços atuais. Com o custo do produto sendo barato. Esse é o principal chance do produtor. Barato. Isso. Não adianta você vender a soja a 30 e o fosfatado está o dobro do que é hoje, você conseguiu vender por 40% a mais, mas o seu custo dobrou. E não precisa fazer tudo, né, Tarso? Vende um pouquinho, participe, enfim. Principalmente você que sabe, por exemplo, na sua região, semente sempre falta ou é mais caro, ou que é fertilizante tem que pedir antes. Alguma coisa, não, por exemplo, o maquinário é o que é, porque é uma indústria mais fechada, ela tem uma oferta, mas a gente sabe como é volátil, né? Um barter, um acordo com uma trading hoje tem que fazer conta. Se tiver parecido com os anos anteriores, matematicamente a gente pode ver preços mais baixos. Hoje, a gente só vai ver preços mais baixos se essa safra muito mais pelos mapas de produtividade, não vai ser uma safra recorde. E é isso que o mercado já tirou, já precificou isso, porque, como eu falei, a gente está $13 e a 5,50, o que é recorde para essa época pré-colheita. Só que a gente pode ver esses preços minguarem e caírem se a gente tiver estoques globais muito mais altos. Uhum. O produtor fechando o custo agora, dos produtos que sobem mais na região dele, ele pode ainda aguardar uma outra oportunidade esse ano, o ano que vem, para fechar a parte que falta também do custo. Legal. Terço, só para a gente encerrar, para não tomar muito seu tempo, mas enfim, aproveitando aí a sua expertise, e para a safra 22, o que a gente tem visto é um produtor meio reticente em vender. O pessoal do Centro-Oeste já um pouquinho mais avançado, mas o pessoal do sul do país muito atrasado na comercialização da safra que vai ser plantada agora. Tem alguma estratégia ideal? É hora de vender, é hora de participar? Espera mais um pouco? Qual que é a dica, Tarso? Quem segurou até agora acertou, né? Não vendeu quando começaram essa safra. Eu me lembro que começaram a oferecer soja a $18, se eu não me engano, 17, 18. E agora a gente já está aí 27, né? $27 a saca. Então quem segurou acertou. O problema tem que ter uma gestão de risco em que você, por mais que você acha que o mercado vai subir mais, tem que ser travado e tem que ser vendido. Porque a gente consegue acertar alguns anos no olho da mosca, você acerta. Só que fazer isso todo ano não é possível. Então você vai ter um ano com lucro muito bom, no outro, por exemplo, como eu falei, 23, se você ficar com a mentalidade que vai sempre subir, você pode tomar um ano que o preço vai cair, seu custo vai ser alto, vai ter um problema climático. Então, na gestão de risco, cada pessoa tem um tipo de aversão ao risco. Tem algumas pessoas que não têm problema em perder dinheiro, investir, tem pessoas que não gostam de perder nada, só que no final das contas a gente não controla o mercado. O mercado ele sobe por um motivo, ele pode cair por outro. Tendo em vista que a gente está em 2022 em reais, com preço praticamente recorde, a gente está com um mercado sustentado há muito tempo nesse valor, o real em um patamar muito alto. Quanto mais o mercado precisa subir para que o produtor comece a fazer vendas, porque a gente não tem uma expectativa de que o real vai para 6 novamente no curtíssimo prazo, a não ser que a temperatura política em Brasília realmente suba, exista um racha entre o governo e o STF, aí a gente pode começar a ver. A tendência, que é uma a gente viu hoje, é que há capital especulativo vindo para o Brasil, porque com a taxa Selic mais alta, o retorno é garantido maior. Então a gente vê um capital especulativo entrando, e isso tem que também entrar no radar do produtor. Por exemplo, o produtor que já vendeu muito da 22, ele pode esperar dar uma seca aqui no final nos Estados Unidos, no Brasil atrasar para ele vender o restante. Quem não vendeu nada,
o preço, eu ainda acho que o preço vai subir, só que ele vai bater uma hora em um teto em que a indústria nacional vai falar, bom, isso aqui eu não preciso pagar, eu estou coberto até março, eu posso esperar a safra que vem, o mercado internacional é mais barato nos Estados Unidos, então pode ser que a gente tenha uma dificuldade de subir muito mais se a gente não tiver um problema climático, algum outro fator altista no curto e médio prazo. Aquilo que eu falei, se a safra americana for 115, 120, e a indústria estiver bem coberta, de repente o pessoal faz um esforço para esperar até março, e aí você acaba tirando um pouco da urgência do usuário final em pagar um prêmio maior pelos seus grãos. Então, vendas pequenas, escalonadas onde nós estamos, não é um mau negócio, principalmente de onde o preço já foi, do que ele é historicamente e da quantidade que tem a ser vendida. Então, vendas pequenas de algumas centenas de toneladas, R$ 170, algumas toneladas, 172, 173, mais 100, 200, 175, subindo e fazendo média neste patamar que nós já estamos, não é uma derrota ter uma média de 170 e um mercado 200. Né? Tem gente que está com média de 100, por exemplo. O importante é pagar o custo, ter o suficiente para investir e depois não deixar demais o resultado em aberto, porque pode atrapalhar a programação de outros anos. Mas você acredita em soja de 200 de novo, Tarso? Porque foi a expectativa da safra passada, o produtor ficou esperando, chegou ali no 190, mas o tal do 200 não veio, né? Eu acho que esse ano pode, mas eu acho que vai precisar, que eu falei, vai precisar que venha um outro fator altista em Chicago para a gente ir para os 14, 15 dólares. Não 14, né? 14 a gente estava em 13,60 semana passada, mas 14, 15, porque a tendência do real é de valorizar. Eu sei que com a eleição ano que vem, aquilo que eu falei, alguém morre do coração, alguém é preso, tudo pode acontecer. Facada. Mas isso, tudo, obrigado, eu nem lembrava, tudo mesmo pode acontecer. Agora, se a gente só pegar mesmo a parte agronômica, de sazonalidade, é difícil, porque a tendência do real é de valorização. Então, se o real ele voltar para aqueles 4,80 rapidamente que ele estava, um 4,60, a gente vai precisar de Chicago a 16 para a gente conseguir ver essa soja acima de 200. A gente sabe que a indústria nacional ela não está muito bem coberta, mas assim, eu conheço algumas indústrias que falaram, olha, até novembro ali, dezembro, então tem muito também desse medo que eu falei, né, do usuário final ter que competir com exportação, e acho que é isso que o produtor precisa esperar um pouco o momento, uma oportunidade alta, que ele pode fazer vendas para 22 e para 23, quando o mercado der essa oportunidade, $1 acima, tempestade de granizo em Iowa, subir $1 na semana, o cara pode aproveitar a oportunidade, a pessoa pode ir vender com mais força para 22, porque está em cima da época de entrega para quem não vendeu nada, e 23 pode começar a colocar o pé na água a 25, 26 dólares e daí começar com esse excelente valor já. Boa, Tarso. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disposição de dividir um pouquinho a sua experiência aqui com a gente, trazer informações importantes e dicas também de comercialização que são fundamentais e essenciais para o produtor que quer se planejar e evitar o risco lá na frente. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente e volte sempre. Que isso, prazer é meu, como sempre, adorei o convite e pode ter certeza que eu estarei de volta sim. Muito obrigado. Valeu, abraço. Valeu, até mais, tchau, tchau. Tá aí Tarso Veloso, Ag Resource, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, fazendo projeções bem interessantes, inclusive com estratégias de comercialização para que você possa passar por esse momento aí de oferta, demanda, enfim, um estímulo à oferta está acontecendo nesse momento. O que vai acontecer lá em 2023, se der tudo certo, se o estímulo for de fato concreto e se de fato as condições climáticas forem favoráveis, o que a gente pode ter em 2023 é uma inversão de tudo aquilo que a gente está vendo até agora. Então, o Tarso falou, inclusive, da necessidade ou da possibilidade de participação já com negócios fechados lá para 2023. Pensa nisso, pensa nas possibilidades que você tem de negociação, veja se vale a pena, obviamente faça suas contas, é bastante complicado a gente, né, trazer para vocês ou impor para vocês uma tomada de decisão, mas o fato é que vocês têm que prestar atenção nos argumentos,
ver se esses argumentos fazem sentido e, se fizerem sentido, por que não participar? Então, fica mais essa dica para você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Vamos aos números, vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações. Setembro para a soja fechou a $13,59, queda de 8 pontos mais 25. Para novembro, $13,23, queda de 3 pontos. Janeiro, $13,27, queda de 3. Maio, $13,33 por bushel, 2,5 de queda. Vamos ver o milho. O milho para setembro, $5,58 por bushel, subiu 5 pontos mais 25. Dezembro subiu 3 pontos a 5,53. Março, 3 pontos de alta a $5,60. E o maio, 3 pontos mais 25 de elevação a $5,64 por bushel. E para finalizar, temos o trigo. Trigo no vermelho. Setembro, $7,18 por bushel, 6,75 de baixa. Dezembro, $7,32 por bushel, também com queda de 6,75. Março, $7,45 por bushel, queda de 6 pontos. Maio, $7,49 por bushel, queda de 5,5 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações sendo postadas para você, já com as finalizações dos mercados, dos mais diversos mercados e com as últimas notícias que são destaques no agronegócio brasileiro nessa sexta-feira. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.